From our archives, the Billy Graham Classics. Esta noite eu quero que você venha comigo para 1 João no capítulo de número 5. Eu escrevo estas coisas para que você creia no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna, para que creiam no nome do Filho de Deus. Eu quero falar sobre a certeza de ter a vida eterna, porque foi escrito para dar-lhes a certeza de que seus pecados são perdoados e que você vai para o céu. O Evangelho de João, no entanto, escreveu para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo você tenha a vida através do seu nome. Isto é, o Evangelho de João foi escrito para conduzi-lo a Cristo, e as cartas de João foram escritas para ajudá-lo a saber como viver a vida cristã e ter a certeza. Você sabe que Cristo existe. Muitas pessoas que vão para a igreja, e muitos que foram batizados, e muitos que foram confirmados em uma igreja, mas eles não têm a certeza, eles não têm a segurança. Eles não sabem com certeza que Cristo vive em seus corações. 1 João foi escrito de modo que você saiba, que você tenha a certeza da vida eterna. Em 1 João 3:23 diz: "E este é um mandamento em que acreditemos no nome do Filho de Deus." Você acredita? Bem, você vai dizer que sim, eu acredito. Você realmente sabe o que significa acreditar na Bíblia? O que é a fé na Bíblia? Significa que você dá todo o seu ser para Cristo. É a história que eu contei outra noite, e hoje eu vou contar novamente sobre um homem que veio da França, e ele anunciou que ia colocar uma corda bamba sobre o rio Niágara, nas cataratas, e uma grande multidão estava ali, em ambos os lados do rio congelado, do lado canadense e americano. E eles viram, é claro, que ele andou para frente e para trás. E eles aplaudiram. Ele fez isso 2 ou 3 vezes. Então, ele pegou um barril e colocou cerca de 90 quilos de terra e rolou para frente e rolou para trás, ida e volta. Então, perguntou: "Quantos aqui acreditam que eu posso cruzar com um homem?" E eles disseram: "Nós sabemos que você pode." E havia um homem na primeira fila e era muito animado. E ele disse: "O senhor poderia entrar no barril e ser o primeiro homem?" Aquele homem saiu correndo. Eu não o culpo. Mas o que é a fé? É quando você coloca seu peso total no barril. Você coloca seu peso total em Cristo. É Cristo em quem você confia, acredita. Cristo é aquele em que você crê, que Jesus Cristo nasceu de Deus. A fé é a certeza do que se espera, a convicção de coisas que não são vistas. A verdadeira fé carrega a ideia de compromisso. Não apenas acredita em sua cabeça, mas um compromisso de sua vida, cada fase de sua vida para Cristo, sua vocação, seus estudos, sua namorada, seu namorado, sua vida sexual. Tudo é entregue a Cristo. E a primeira pergunta é: realmente, você acha que entregou a sua vida a Cristo em sua totalidade? E a segunda pergunta: nós examinamos uma mudança de atitude em relação ao pecado? 1 João 1:8 diz que sim, afirmamos que não temos pecado, então nos enganamos e não temos a verdade. Mas a Bíblia diz que às vezes nós pecamos, podemos pecar inconscientemente, porque há pecados de omissão. Quando você deixa de ajudar alguém que você deveria
ter socorrido? Ou deixou de animar alguém? Você fez isso? Mas ele diz que se você confessar seus pecados, ele é fiel e justo para perdoá-los, limpar você de todo mal. Se você pecar, há um remédio que Deus vai te perdoar, se você fizer isso, você confessar. E a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue foi derramado na cruz, quando Cristo morreu. Ele tinha o poder. E esse poder está atuante agora, há 2000 anos, e pode lavar todos os seus pecados. Graças a Deus que ele ficou na cruz. E quando eles colocaram aqueles pregos em suas mãos, e colocaram os pregos em seus pés, e transpassaram-lhes o lado, ele ficou lá, ele não desceu. Ele ficou na cruz porque ele te ama. Ele te ama. Essa noite ele quer perdoar você, independente do que você fez, o quão ruim você tem sido, ele ama você e te perdoa. Agora, depois que você vier a Cristo, qual deve ser a sua atitude em relação a Ele? Se você pecou, se você cometeu pecados, confesse imediatamente. Segundo, esqueça-o imediatamente com a ajuda de Deus. Em terceiro lugar, ele busca justiça e santidade. Certifique-se de não fazer o pecado novamente. Você sabe, algumas pessoas pecam e vão a Deus para pedir desculpas e depois vão e cometem de novo o mesmo pecado, repetidamente e novamente. Significa deixar o pecado. Nunca mais faça isso. No Salmos 23, Davi disse que Deus refrigera a minha alma. Você precisa de refrigério na sua alma hoje. Há centenas de pessoas aqui essa noite que precisam dedicar a sua vida a Cristo novamente. Há pessoas aqui para quem Deus está chamando para ser um missionário. Há pessoas aqui esta noite que Deus está chamando para trabalhar na igreja. Tem gente aqui esta noite que Deus pede para falar com as pessoas aonde eles vivem, trabalham, estudam. Seja um missionário. Fale de Cristo. Se você é um membro do corpo de Cristo e você aceitou Jesus, você pode confessar e receber perdão e restauração completa. Ele restaura sua alma. É uma coisa maravilhosa. Então, a terceira pergunta é: você tem um desejo de obedecer a Deus? 1 João 2:3 diz: e sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Leia o Novo Testamento e marque todos os versos onde diz que você deve fazer isso ou viver de tal maneira, e você descobrirá que falhou. Um sinal infalível no novo nascimento é querermos obedecer a Cristo. Não obedeço a Cristo porque o temo. Não o obedeço. Eu obedeço porque eu quero. Eu amo a Cristo. Quero obedecer à sua vontade. Eu quero fazer as coisas que Ele quer que eu faça. Como fazer um devocional. É muito difícil. É difícil fazer um devocional diário, porque o diabo vem e atrapalha. Você faz de tudo para evitar. Você abre a Bíblia e começa a ler. E aí vem um sono. Ou alguém vem imediatamente para conversar com você. Ou haverá um programa na televisão. A tentação é assistir ao programa. E você não tem tempo para orar. Você não tem tempo para ler a Bíblia. Então, o quarto, há uma separação do mundo. Em 1 João 2, diz: não ames o mundo, ou o que nele há. Alguém que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor do mundo, a concupiscência da carne, a ganância dos olhos, a arrogância da vida,
não vem do Pai, mas do mundo. E se você ama o mundo mais do que ama Cristo, você não está no reino de Deus. Quantos de nós essa noite não estamos amando o mundo? E a Bíblia diz: não ameis este mundo. E a Bíblia diz que existe um príncipe desse mundo, das potestades do ar, que tem um tremendo efeito. E existem muitos demônios no mundo, e esses demônios trabalham para destruir a sua vida. Os cristãos em todo o mundo que recebem a Cristo são tentados pelo demônio. Ele vai fazer com que você venha a parar. Ele vai tentar você de todas as maneiras. E a Bíblia diz que quando a tentação vem, você a repele. O demônio tentou Jesus Cristo. Ele foi a Jesus numa época em que Jesus não tinha comida, não tinha bebido há mais de 40 dias e 40 noites no deserto. E ele tentou Jesus 3 vezes. Mas Jesus não discutiu com eles, não debateu, não usou o seu poder sobrenatural. Somente citou as Escrituras cada vez que Satanás veio com sua tentação. Jesus citou uma passagem do Antigo Testamento, os versos. É por isso que é muito importante memorizar toda a Escritura. Porque vai chegar uma idade que vai ser difícil de memorizar as Escrituras. Eu gostaria de ter memorizado 10.000 vezes mais do que memorizei quando era jovem. Jovem, enquanto você está dentro da escola, depois que você sair, naqueles primeiros anos, você pode reter as Escrituras se você tomar um verso todos os dias. Vai ficar com você por toda a vida. Você vai repetir semana após semana, semana após semana, e para toda a sua vida. E quando vier a tentação, você vai estar lá com a espada, porque as Escrituras, elas são a espada do Espírito. E essa é a sua armadura que você deve vestir para a luta contra Satanás quando ele vier. Você está separado do mundo. E as Escrituras dizem: e o mundo passará com seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E você sabe, quando eu enfrento uma situação, eu preciso assistir a um programa de TV, tenho que ver um filme, eu tenho que fazer essas coisas particulares que este mundo está oferecendo. E há dúvidas em minha mente se eu devo fazer ou não. Eu vou para a Bíblia. Perguntas que você deve fazer para si mesmo. Primeiro, viola algum princípio das Escrituras o que estou prestes a fazer? O que estou prestes a fazer está violando algum princípio das Escrituras? Será que vou me arrepender depois que eu ver? Em segundo lugar, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? E em terceiro lugar, eu posso pedir a Deus para abençoar? E então me pergunto, a quarta pergunta, é uma pedra de tropeço para os outros se algum crente me vê fazendo isso e eu disser que eu perdi o controle? Me torna uma pedra de tropeço para eles? E uma quinta pergunta, o que eu estou fazendo? Estou fazendo por amor aos cristãos de todas as denominações? Eu amo outras pessoas, eu amo os pobres o suficiente para fazer algo por eles? Para ajudá-los em sua pobreza? Eu amo as pessoas do meu bairro que têm uma cor de pele diferente? Sério, eu os amo? Ou eu apenas aguento eles? É apenas um ato que eu estou representando, como se eu tivesse amor por outras pessoas? É real ou eu não me importo com o passado das pessoas? As Escrituras dizem que nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque
amamos aqueles que são nossos irmãos. Se não amamos, permanecemos na morte. Muitos filhos de Deus não andam com Cristo. Eles pensam muitas e muitas coisas. Pensam que caminham com Cristo. E nós fazemos esta pergunta: como podemos viver no presente, na sociedade, ser separado do mundo que nos aflige? Como podemos somente viver para Cristo? E a sexta coisa, se você realmente conhece a Cristo, você não pratica o pecado. 1 João 5:18, nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus, ele está protegido do maligno, e o maligno não lhes toca. Ele não pode tocá-lo. Você vai dizer, mas aqueles que pecam, qual o significado disso se eles o praticam o pecado? Você pode cometer um erro, você pode gritar por um momento, você pode cair um pouco, 1 ou 2 vezes, ou 10 vezes, ou 20 vezes, e muitas vezes, mas não pratique o pecado. E não faça de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você vai confessar e você vai esquecer e vai desistir. E o seu Senhor vai te ajudar e você vai dizer, eu estou fraco, eu preciso de sua ajuda para viver uma vida cristã. E depois o sétimo, há um testemunho do Espírito. Se você realmente conhece a Cristo, você saberá, porque haverá um testemunho do Espírito em seu coração. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como eu sei? Não só a palavra de Deus me diz, não só a minha vida me diz que eu conheço Deus, mas também é como uma criança que estava empinando uma pipa e ela se perdeu, desapareceu de vista. E ela estava ali. É como as torres muito altas que ultrapassam as nuvens e não podemos ver o seu final, porque está encoberta pelas nuvens. E a pipa da criança sumiu, chegou mais alto, mas ele a segurou, não podia vê-la. E alguém disse, o que você está fazendo? E ele disse, estou empinando uma pipa. E eles disseram, não vemos, como você sabe que ela está lá? E ele pediu desculpas. E ele disse, olha, quando eu estou aqui puxando, eu estou sentindo. E quando você conhece a Cristo, você sente o puxão de Cristo em seu coração. E você sabe que Ele mora no seu coração. Você sente a atração em seu coração. E você tem a certeza absoluta que Cristo vive em seu coração. E você é totalmente comprometido com Ele. Você pode fazê-lo nesse momento. E haverá uma grande transformação em sua vida. Você saberá. Você terá o poder. Você tem. Estamos falando de ceder totalmente. Não apenas diante de você ou de seus amigos ou das coisas materiais, mas ceder a Cristo. Uma mente rendida faz de você um cristão inteligente. Em segundo lugar, uma vida sexual entregue. Isso faz de você um cristão dinâmico. Sim, não há nada de errado com o sexo. Deus nos deu e é um dos seus grandes presentes para nos alegrarmos. Isto é para continuar as gerações e podemos desfrutar do sexo, mas por dentro dos limites do casamento. O sexo é para a reprodução humana e para a realização do amor conjugal. E outras funções para as quais tentamos usar o sexo são apenas questões espirituais não resolvidas, que só Cristo pode resolver. E então, um corpo entregue faz de você um cristão útil. Em Romanos capítulo 6 diz o mesmo. Você também se considera morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não vos permita deixar o pecado reinar em seu corpo mortal. Não deixe que
ele o controle, nem o obedeça os maus desejos. Não ofereça seu corpo ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereça-se a Deus, como aqueles que voltaram da morte para a vida, apresentando seu corpo como instrumentos de justiça. Eu imploro a vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus. Os nossos corpos pertencem a Deus. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso coração tem que estar entregue. A Associação Americana do Coração diz que 27% das pessoas estão doentes do coração. Mas também temos a doença espiritual do coração. A Bíblia fala disso em Provérbios capítulo 12, diz que o coração é enganoso. Provérbios 14, o homem é inconstante de coração. Provérbios capítulo 18, o coração do homem é perverso. Provérbios 22, o pecado amarra o coração. O problema real do coração do homem é espiritual. É por isso que você precisa ir para a cruz, para buscar perdão, para encontrar uma vida nova. E ele diz que você vai ter um novo coração. E isso vai mudar você completamente. E finalmente, uma vontade rendida fará de você um cristão convincente e determinado. Rendido. Se você se render, você vai ver que há 3 fatores dentro de nós. E isso importa. As emoções, a vontade. E as Escrituras dizem que quem quiser vir, ele vem e recebe. Aqueles que entendem que não merecem e que a porta está aberta. E a Bíblia diz, quem quiser vir ao reino de Deus, a porta está aberta a todas as pessoas aqui essa noite, para viver uma vida vitoriosa, viver uma vida gloriosa em que você conhece o seu destino, você sabe o seu próprio significado. Eu li há alguns anos atrás que eles tiveram uma grande reunião na Inglaterra. Os trabalhadores estavam lá. Moody falou com eles e para finalizar ele disse, eu ofereço Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou por ti. Eu ofereço Cristo. Eu quero que você seja decidido. Levante-se e diga eu quero. Ou então não quero receber, ou eu recebo, ou não. E um homem se levantou hesitante e disse, eu quero. E o outro disse, eu não quero. E o outro disse, eu quero. E o outro disse, eu não quero. E o outro disse, eu quero. E o outro disse, eu não quero. E o público estava dividido. Metade disse que seguiria Cristo, eu servirei, eu me entregarei a Ele. Mas a outra metade disse que eu não quero. Em qual grupo você estará? Em qual grupo você estará? Porque você vai ter que fazer uma decisão. Você vai dizer, eu quero ou não quero essa noite. E eu te peço essa noite para dizer, eu quero. Tanto quanto você possa entender e receber a Cristo em seu coração. E dizer, eu quero viver o tipo de vida que você falou. Eu não tenho forças. Não tenho energia, eu sinto que eu não posso fazer isso, mas estou pronto para começar. Estou disposto a dizer hoje, com a ajuda de Deus, eu entrego minha vida a Cristo como Salvador, Senhor e Mestre. E Ele vai falar com você sobre como servi-lo, como falar para outras pessoas. O meu filho mais velho, Franklin, acabou de voltar do Sudão. Ele disse que viu sofrimento em uma escala que ele nunca tinha visto em nenhum outro lugar ao redor do mundo. O que Deus faria com alguns presentes em um lugar como este? O que você vai dizer? Eu quero ou não quero? Eu vou pedir para você se levantar da sua cadeira. Todos digam, eu quero, eu quero. Se levante e venha para aqui, para frente. Eu tenho visto
todas as noites e dizer hoje, eu vou abrir meu coração para Cristo, eu o receberei, eu me entregarei a Ele. Quero saber que vou para o céu. Quero saber que vou viver para Cristo e quero servi-lo. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar porque eu peço que você venha publicamente. Porque Jesus disse, se você não está disposto a recebê-lo diante dos homens, ele não vai reconhecê-lo na frente do seu Pai, que está nos céus. Há algo sobre vir à frente e ficar de pé. Isso faz com que você publicamente assuma a Cristo, ajuda o seu compromisso. E se você estiver no coral, se você é um professor de escola dominical, ou se você é mesmo um pastor de uma igreja, e você não tem certeza de como você está diante de Deus, levante-se e vamos esperar você. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui as dublagens das mensagens do reverendo Billy Graham. Obrigado.